Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Confirmando a hora certa, 10h15 aqui na capital, a Câmara de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno, ontem, na terça-feira, um projeto de lei que obriga os hospitais das redes pública e privada aqui da cidade a apresentar um relatório mensal à Secretaria de Saúde aqui do município com dados sobre os abortos legais realizados no período. Texto que teve uma ampla aprovação lá na casa, 35 votos a favor e 5 contra. A saber, pra gente contextualizar aqui, aborto legal é permitido aqui no Brasil em apenas 3 casos: gravidez de risco à vida da gestante, gravidez resultante de violência sexual e a anencefalia fetal. Sobre este assunto, a gente conversa aqui com a autora desse projeto, que passou em primeiro turno lá na Câmara, vereadora Flávia Borgia, do Progressistas, que está aqui com a gente. Como vai, vereadora? Bom dia para a senhora. Olá, bom dia, tá me ouvindo? Agora sim, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, ouvintes da Band News. Satisfação Vamos lá, estou à disposição. Satisfação é nossa. Vereadora, trouxe aqui, né, quais são as possibilidades, né, de uma interrupção de gravidez aqui no país, e o projeto de lei da senhora que passou pede justamente, né, que os hospitais façam a entrega desses dados, desses relatórios nas interrupções de gravidez nessas situações. Queria entender qual o objetivo desse projeto de lei e próximos passos agora lá na Câmara. Bom, é um projeto de lei muito necessário, interessante e oportuno. Nós temos aqui no município alguns casos de aborto que são permitidos, não criminalizados pelo Código Penal brasileiro, mas ao pesquisar sobre os números, nós não encontramos dados, talvez nem em Belo Horizonte, nem em qualquer cidade do país. E isso dificulta a construção de outras políticas públicas. No meu caso, eu sou uma vereadora pró-vida, o objetivo meu sempre é combater o aborto, mas eu preciso de dados, e não só eu, como outros parlamentares e até os gestores do município, para que a gente possa desenvolver aí ações secundárias, né, e estar aí prevenindo algumas questões. Nós precisamos de dados. Então, nesse primeiro momento, esse projeto, ele tem o objetivo apenas de coletar dados a respeito daquilo que já acontece no município. Dentro desses 3 casos aí que você citou, que são permitidos, não criminalizados, a anencefalia, o risco, né, de vida para a mãe e o caso de estupro, nós queremos saber onde que eles estão acontecendo, a faixa etária das mulheres, aí, né, os hospitais que estão realizando, mas deixando claro que o nome do hospital não vai ser mencionado e a gente não vai ter esse dado. Vereadora, deixa eu só aproveitar, Murilo, porque é importante esse ponto que a vereadora trouxe, porque lá no nosso chat do YouTube, vereadora, a Ana Paula traz até esse, questionamento também, ela falando, pessoal, e a lei de proteção de dados pessoais, como é que fica tudo isso, né? Porque de fato é um dado hipersensível, né, vereadora? Sim, só para deixar claro, o projeto ele não requer aí nem o nome da paciente, da mulher, né, que passou por esse procedimento, muito menos o médico. E o hospital, ele vai prestar contas diretamente à Secretaria de Saúde. Nós não vamos ter acesso onde esses procedimentos estão sendo realizados. Os relatórios do hospital para a Secretaria serão relatórios mensais, mas a publicação desses dados será semestral no Diário Oficial do município. Dessa maneira, não existe a menor possibilidade de identificar a mulher, de identificar o profissional ou, muito menos, identificar aí o hospital, a instituição de saúde. O objetivo é único, obter dados a respeito daquilo que já acontece para desenvolver políticas públicas. Vereadora, quem fala com a senhora é Murilo. A minha pergunta é o seguinte, nesse projeto já se prevê um padrão para esse relatório? A senhora acabou de falar que, por exemplo, que não vai ser divulgado o nome do hospital, nem dos profissionais envolvidos. Mas há um padrão, por exemplo, o hospital X realizou aborto em tal data e aí ele tem que relatar o motivo, vai ter que ter o motivo por qual, por exemplo, em qual desses casos da legislação que ele se encaixou para a realização do aborto, já essa previsão de um padrão pelo projeto, ou isso vai ser definido depois em decreto pela prefeitura? Não, o projeto já prevê 3 aí dados principais. Primeiro, o motivo, um desses 3 motivos
segundo a faixa etária da mulher. Então, nós colocamos em faixas etárias de 5 em 5 anos, depois até de 10 em 10 anos, para que não haja nem a possibilidade de uma identificação aí única. E o terceiro dado é a cor, a raça, se é branca, parda ou preta. Esses dados aí vão ser enviados mensalmente. O hospital não precisa de falar o dia específico que isso aconteceu, nem a hora, nem o médico. Será só um compilado desses dados mensalmente enviados à Secretaria de Saúde, que, inclusive, dentro do projeto, prevê o sigilo desses dados, e aí a Secretaria vai publicar semestralmente. Isso aí a gente terá um acesso, tanto, né, os gestores, os parlamentares, aqueles que querem propor aí algumas políticas públicas, quanto qualquer cidadão poderá ter acesso a esses dados que já estão acontecendo no município, mas que a gente não tem aí uma clareza, uma transparência a respeito desses dados. Vai ser possível saber também se foi realizado pela rede pública ou rede privada? Eu acho que é importante. Sim. Também, né? O projeto já prevê isso, né? Cada instituição pública ou privada, ela vai ter, né? Aquela que realiza, elas vão ter a obrigatoriedade de transmitir esses dados para a secretaria. Mas nós, cidadãos ou os parlamentares, não vamos ter acesso, se é um hospital público, se é um hospital privado, ou qual é a instituição, para que não haja aí um cruzamento de dados e houve uma preocupação de talvez estar aí revelando, né, o hospital e haver aí uma perseguição. Não é esse o objetivo e foi tudo assim, construído a muitas mãos, né? O projeto é meu, mas a gente teve aí emendas da Comissão CLJ aqui na casa, a gente teve emendas aí também da Prefeitura, até que a gente chegasse num projeto que ficou tão redondo, né, vamos dizer assim, que foi aprovado pela ampla maioria, quase total maioria aqui da casa, né, 90% dos parlamentares, dos vereadores, votaram sim a esse projeto. Sim, a gente está conversando com a vereadora Flávia Borja, né, do Progressistas. Vereadora, bom dia, Luciana falando, né, com você. A senhora trouxe muito bem, 35 votos a favor, 5 contrários. A gente está falando de um primeiro turno, né? Há previsão para votação em segundo turno e há algumas emendas a serem acrescentadas para essa votação em segundo turno, porque há nas redes sociais, a gente acompanha, né, aberta para todo mundo, essa questão realmente da crítica ao direito da intimidade, que é garantido na Constituição, conforme até o Lucas disse mesmo. Mas isso pode levar a alguma complementação para o segundo turno? Emenda? Sim, bom dia, Luciana. Luciana, as emendas já foram protocoladas. No momento que a gente vai votar no primeiro turno, a gente já tem que colocar tudo aquilo que vai tramitar agora pelas comissões. Eu própria, né, eu mesma fiz as emendas para ajustar o texto e em momento nenhum tinha a identificação da mulher, mas no último momento nós colocamos aí a preservação do nome dos hospitais para que não fique aí, né, transparente essa questão de aonde, qual hospital que está realizando, para que não haja aí um faz mais, outro menos. Então, o objetivo único é obter dados absolutos, gerais, daquilo que está acontecendo no município e, no meu caso, combater o aborto. Vereadora, vou aproveitar a presença da senhora aqui, vou mudar um pouquinho a pauta e perguntar para a senhora sobre o processo aí de cassação do vereador Gabriel Azevedo. Queria que a senhora relatasse aí para a gente, para os nossos ouvintes, né? A quantas anda e a opinião da senhora. O processo está em andamento, a comissão processante está fazendo, né, os devidos encaminhamentos e agora a gente vai passar por uma parte aí dos depoimentos. O relatório inicial já foi aprovado, houve aí alguns questionamentos que foram negados e tem sido um processo tranquilo aqui na casa, com todo o cuidado que é necessário nesse processo, que não é um processo simples, fácil, mas que foi necessário nesse momento. Tá certo. 10h24, a gente conversou aqui na Band News FM com a vereadora Flávia Borja, do Progressistas. Vereadora, muito obrigado pela disponibilidade da senhora. Um bom dia. Bom dia, obrigada.